E eu quero falar com você, o tema da minha palavra hoje é vítima ou realizador. Eu preguei de manhã, 18 e agora. E eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser vítima. Vítima é aquela pessoa que sempre procura um culpado por algo na vida dela que não deu certo. Exemplo, casamento está se desfazendo, ou o casamento acabou, ou perdeu o relacionamento com os filhos, ou você está indo mal na sua equipe ministerial e você sempre arruma um culpado. Você nunca olha para você e nunca responsabiliza você por nada. E através, e nós sabemos que as vítimas, pessoas que são vítimas, elas não realizam nada. Por quê? Porque elas estão preocupadas em arrumar um culpado. Muitas vezes para a incompetência, para o fracasso delas. Mas eu quero trazer hoje para você, através da história de Josias, um homem, um rei, que foi rei aos 8 anos de idade. Uma história maravilhosa, e eu quero dar para você alguns pontos, através dessa história de Josias, como deixarmos de ser vítima e sermos realizadores. Porque para alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que ser realizadores. Amém, igreja? Abre comigo em 2 Crônicas 34, versículo 1 e 2. 2 Crônica 34, 1 e 2 diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. E aqui esse texto mostra exatamente a história de Josias. Começou a reinar, e reinou 31 anos. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não desviou nem para a direita e nem desviou para a esquerda. Só que tem algo aqui que eu não sei se você sabe. Ele veio de uma família pagã. Seus pais e os seus avós não eram cristãos. Ele não teve ensinamentos cristãos. Ele se tornou um rei realizador, um grande homem de Deus, porque ele buscou um pai espiritual, que foi Davi. E através da história de Josias eu quero mostrar em como nós podemos ser realizadores e não vítimas das nossas histórias, das circunstâncias, das coisas que acontecem na nossa vida. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, igreja? Se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, eu quero dizer que você nasceu para realizar. Você não nasceu para ficar preso a uma condição de vítima. Não importa qual o seu passado, não importa a história que você já viveu, não importa a situação em que você se encontra. Ô bispo, você não sabe qual foi a minha história, você não sabe o quanto foi difícil para mim. O que eu quero trazer para você nessa noite é: você pode realizar, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Pode dar uma salva de palmas. Se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós não precisamos ser vítimas das nossas histórias. Jesus, quando Deus mandou Jesus vir e morrer por mim e por você, Ele veio para refazer a nossa história. Ele veio para que o sangue de Jesus nos lavasse, nos redimisse, nos tirasse da escravidão, do jugo. Então, gente, nós temos que entender isso e tomar essa decisão nas nossas vidas. Isso é muito importante. E eu disse que Josias, na descrição que eu li aqui, biográfica, a história de um menino de 8 anos, filhos de pais e avós pagãos,
a vós ímpios idólatras. Ele nasceu em uma época pagã. Ele só conheceu a adoração a deuses falsos. Ele só conheceu a cultos pagãos. Josias não conhecia a Deus quando ele foi chamado por Deus. Agora, que coisa forte. Aí que eu acho fantástica a história, né? O poder de Jesus. Ele é capaz, o sangue de Jesus, ele é capaz, através do Espírito Santo, de mudar as nossas histórias. Josias, ele veio de uma história de cultos pagãos, tradições todas contrárias ao que a palavra de Deus dizia para ele. Como que ele seria um rei segundo aos olhos do Deus Todo-Poderoso? Como que ele ia levar Israel a ser um rei que cultuasse ao Deus Todo-Poderoso, se ele não aprendeu? Porque quando Deus chamou Josias, ele podia ter falado: eu não vou dar conta, eu não consigo, não sou capaz. Porque ele podia ter dado todas as justificativas. Vocês concordam comigo, gente? Conhecem pessoas que perdem casamento, perdem filhos, perdem emprego, perdem promoção, perdem negócios, perdem empresa. Pessoas que se perdem porque estão presas. Mas eu não aprendi, mas eu nunca vou conseguir. E o que eu quero trazer para você nessa noite é: nós podemos sim realizar, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso e Ele está conosco. O Espírito Santo que habita dentro de nós vai fazer com que nós nos tornemos realizadores. Amém? E eu quero dar para vocês hoje, são 5 dicas, mas eu não vou conseguir dar 5 hoje, não dá tempo. Eu já testei de manhã 18, e aí eu prometi que eu vou fazer uma outra palavra, terminar essa. Então eu só vou dar 3 dicas hoje. A primeira, Josias, como ele conseguiu sair, né, numa posição, não ser vítima da sua história, não ser vítima de tudo que ele viveu, aprendeu, e ser um rei, reinar e ser exemplar, né? Conseguir colocar o Israel adorando ao Deus. Ele mudou todas as regras, ele mudou todos os costumes, ele mudou todos os valores, ele colocou tudo que ele não sabia nada, mas ele se dispôs a aprender. Primeira coisa que ele fez, escolheu Davi para ser o seu mentor espiritual. E aqui vem uma chave muito importante. Você precisa ter um pastor, você precisa ter um mentor, alguém que vai orar por você, que vai lutar as suas guerras com você e que vai te ajudar a você sair da posição de vítima e você se tornar um realizador. E o primeiro ponto é: Josias, ele era responsável consigo mesmo. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para você: nós temos que ser responsáveis conosco mesmo. E eu coloco nós porque eu também me incluo nessa posição. Não adianta eu chegar aqui e falar assim: igreja, vocês precisam, porque eu já sou. Não, gente, eu também sou de carne e osso, eu também sou falha. E eu estava contando de manhã que a minha característica, a personalidade, sempre foi a tendência de ser uma vítima. Eu sou muito perfeccionista, eu sou muito sistemática. E a pessoa que é perfeccionista, sistemática ao extremo, ela tem muita dificuldade de errar. Quem é sistemático, os perfeccionistas aí vão concordar comigo. Tem muita dificuldade de errar, muita mesmo. A gente não aguenta, é a morte quando você erra. Só que eu tive que aprender, porque se eu não aceitasse os meus erros e olhasse para mim, assim, olha, os meus erros, quais foram? Aonde eu errei? Qual foi a minha parcela? Acho que hoje eu não estaria casada, não teria tido 2 filhos, não estaria aqui hoje. Eu casei com um homem completamente, que não é nada vítima.
O Lucas é extremamente realizador. É dele. Isso tem muito da característica da pessoa. Agora, bispo, então quer dizer que você nasce com isso? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu tenho uma característica que já era dentro de mim e eu nasci num lar evangélico. Para você ver. Agora tem o outro lado. As pessoas que vêm para a igreja, que não conhecem a Jesus, que não tiveram uma história, mas que elas se aproximaram de Jesus porque elas queriam uma transformação. Aí essas pessoas, algumas têm muita dificuldade de aceitar sair do papel de vítima, porque é mais fácil você culpar alguém do seu fracasso do que você olhar para os seus defeitos, olhar para você e dizer: eu não conquistei isso, a responsabilidade é minha. Eu não passei nesse concurso porque a responsabilidade foi minha. O meu casamento, ele se desfez, eu tive a minha parcela de culpa. Eu perdi os meus filhos, eu não sei. Doença, gente. Há 10 anos atrás, o médico chega para você e fala: se você não cuidar da sua saúde, você vai desenvolver uma diabetes. Passam-se 10 anos, você está com diabetes, pressão alta. Aí você vai culpar: Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Eu te sirvo, eu sou teu filho, e você permitiu eu ter diabetes. Espera aí, gente. Tem 10 anos que o médico disse para você que você teria que mudar seus hábitos alimentares, que você teria que mudar a sua maneira de viver para que você não desenvolvesse. O que você fez? Nada. Aí agora a culpa é de quem? De Deus. Isso é ser vítima, vocês estão me entendendo? E eu quero dar um exemplo para vocês de um rei que não se responsabilizava por nada. 1 Samuel 13, 8 até 12. Abre para mim, por favor. 1 Samuel 13, 8 a 12. Diz assim: esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci holocausto. Saul não responsabilizou pelo ato dele. Esse texto mostra que Saul, o que ele fez? Aqui no último: assim me constrangi e ofereci holocausto. E o que acontece muitas vezes conosco temos atitudes de Saul. Nós queremos achar um culpado. E Josias, uma das características dele ele não olhou para a história, para os costumes, para os ensinamentos que ele tinha. Mas a minha família era isso. Mas eu aprendi assim na minha casa. Quando Deus chamou ele falou: eu preciso de alguém, eu preciso de um mentor, eu preciso de um homem que ore por mim, que me ensine tudo, para que eu seja o que Deus quer que eu seja. Quando Josias fez isso, ele saiu da posição de vítima e passou para a posição de realizador. Então nós temos que entender qual é a nossa parcela de responsabilidade. Saul não quis ouvir Samuel. Samuel foi claro com Saul. Samuel chegou e deu uma palavra para ele, direcionou ele, foi claro. Saul se permitiu ser, pressionado pelo povo. Por que ele permitiu? Porque Saul foi fraco, gente. E naquele momento, Deus desagrada de Saul. Aquilo ali para Deus foi o fim. Ali ele encerrou a carreira dele. Do rei segundo o coração de Deus. Agora, por quê? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque Saul não quis se responsabilizar pelo erro dele. E quando você não se responsabiliza pelo seu erro, você não consegue realizar nada. Você não consegue avançar. Por quê?
Porque a vida é cheia de percalços, a vida é cheia de, de obstáculos. E alguns nós vamos vencer, nós vamos passar, outros nós vamos ter dificuldade. Só que nós temos que entender que nós temos o poder do Espírito Santo, que nós temos um Pai espiritual que é Jesus. E Jesus mandou o Espírito Santo hoje para vir nos guiar. E é mais do que isso, nós temos o nosso Pai espiritual, o seu pastor, aquele que ora por você. Só que se você não pedir ajuda, se você não ligar, se você não falar, pastor, eu estou passando esta dificuldade, como é que ele vai adivinhar, gente? Não tem como, vocês estão entendendo? Saul podia ter falado assim, não, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieta, eu vou esperar até Samuel chegar. Quando Samuel chegar, eu discuto com ele. Não, ele preferiu ceder. E ele passou a ser um vítima da sua história. E agora eu quero dar um exemplo de um homem que assumia as suas responsabilidades. Davi, que foi o pai espiritual de Josias. Foi ele quem treinou Josias. Josias se abriu para aprender tudo novo. Gente, isso é fantástico. Era um menino novo. Ele podia ter falado, eu não vou conseguir nunca, vai ser difícil, impossível. Mas Josias se permitiu Davi treinar ele, Davi ser o pai espiritual dele. Quantos de vocês estão aqui me assistindo pelo online ou aqui na igreja, que querem realizar, que querem crescer, mas vocês vivem como vítimas? Você não aceita que você está errado, você não aceita que você é falho, você não aceita que você precisa de ajuda. Davi, abre comigo Salmos 51, 4. Salmos 51, 4 diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe o que era fantástico em Davi? Davi, ele errava, mas ele se rasgava diante de Deus. Ele falava, Senhor, eu sou falho, eu errei, mas eu estou aqui, me ajuda. Queridos, quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, é isso que Ele quer. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Ele quer que você se prostre. Ele quer que você fale, Deus, eu estou aqui, eu errei, eu tropecei, mas me ajuda, eu quero mudar, eu quero reconstruir meu casamento, eu quero reconstruir minha família, eu quero reconstruir meus negócios. Senhor, eu quero mudar a maneira que eu vivo, mas me dá uma oportunidade de mudar a minha enfermidade, né? Tira essa enfermidade, eu vou mudar o que tem que mudar. Isso que Davi fazia. Porque não existe ninguém perfeito, gente. Não tem como, a perfeição não existe. O que Paulo fala lá em Coríntios? Ele fala, eu adoro esse versículo, eu esmurro o meu próprio corpo. O que é isso? É as vontades carnais que nós temos que dar murro nelas, em nós mesmos, para que a gente saiba que é errado, que vai nos levar a um caminho torto, vai nos levar a se afastar de Deus. Eu tenho que esmurrar isso, eu tenho que vencer essa vontade. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Ah não, eu faço isso, eu sou assim, eu tenho essa característica porque eu aprendi assim, porque foi assim que me ensinaram. Ah, mas é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Enquanto você arrumar um culpado, você está na posição de vítima. E vítima não realiza nada. Amém? Glória a Deus. Quando nos responsabilizamos pelos nossos sucessos e pelos nossos fracassos, deixamos de ser vítimas e nos tornamos realizadores. Segundo ponto, Josias entendeu que a mudança interna precede a mudança externa. O que é isso? Muitas pessoas esperam, quando eu chegar na igreja e mudarem a cor da fachada, aí eu vou fazer o jejum. Mais ou menos isso. Quando meu marido
começar a me tratar assim, aí eu vou ser carinhoso com ele. Quando meu filho começar a ser assim comigo, aí eu vou ser assim com ele. Gente, a mudança interna precede a externa. Se você quer ser um realizador, você precisa estar disposto a mudar você no seu interior primeiro. Não espere nada lá fora, não espere nada de ninguém. Faça por você, faça, porque isso vai te tornar um homem melhor, uma mulher melhor, e você vai conseguir realizar aquilo que Deus tem para você. Amém? 2 Crônicas 35, 25 diz assim: também Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceram por costume em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e as suas boas obras, em conformidade com o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, desde os primeiros até os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Gente, Josias foi um rei tão realizador que ele ficou lembrado, aqui fala, ficou escrito no livro dos reis de Judá. O Senhor, desde os primeiros até os últimos. Josias foi um rei que foi lembrado pelos seus feitos, ele foi realizador. Exemplo, quero dar um exemplo muito forte, de alguém que creu na mudança interna, precede a externa. Ezequiel, no vale dos ossos secos. Quando Deus chega para ele e fala assim: vai lá, aqui está o seu exército. É a mesma coisa de Deus chegar para você e falar assim: meu filho, você vai vencer essa guerra, mas o seu exército está lá no cemitério, Campo Boa Esperança. E você chega lá, você só vai ver ossos. Quando Ezequiel chegou naquele vale, Deus disse: aqui está o seu exército. Só tinha ossos. Mas por que Ezequiel venceu, conquistou? Porque ele, ao olhar, ele falou: se Deus disse aqui, então eu vou visualizar. Aqui está o meu exército. Ele mudou a sua mente. Mudança interna precede a externa. Aí quando ele mudou a mente dele, o pensamento, os olhos dele, ele começou a enxergar, e aqueles ossos começaram a tornar vida, e eles se levantaram e guerrearam e venceram a guerra. Amém? Sabe o que isso é, gente? Sabe o que isso? Deus tem um exército ao teu lado, só que você tem olhado como ossos. Você vê aquele vale e fala: isso aqui não é meu exército, aqui são ossos. O teu olhar está errado. Você tem olhado de uma maneira errada. Deus já deu para você a tua vitória, Deus já deu as estratégias. Você precisa falar: Senhor, em nome de Jesus, que as escamas dos meus olhos, Senhor, que a minha mente muda, Senhor, os meus pensamentos estão me dominando, Senhor, os meus pensamentos estão me limitando, eu não aceito. Ezequiel só venceu porque quando ele viu aqueles vales dos ossos secos, ele declarou: aqui está o meu exército, eu tomo posse desta palavra. Ele não duvidou. E Deus tem vitórias, conquistas para cada um de vocês. E Ele já levantou o exército para guerrear as tuas guerras, está do teu lado. Agora, como você tem visto? Às vezes você está como um vítima. Eu estou esperando acontecer isso para eu acreditar. Eu estou esperando esta atitude do meu pastor, do meu bispo, do meu discípulo, da minha mãe, do meu pai. Tem filho que fala: enquanto a minha mãe e meu pai não mudar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, você que é solteiro aqui, que está em conflito com seus pais. Não espere os seus pais mudarem, eles são autoridade. Eles podem estar até errado, mas eles são autoridade na tua vida. E a atitude que eles têm com você
receba e fala: Senhor, o que eu preciso mudar? Eu quero aprender a lidar com os meus pais, porque quando eu aprendo a lidar com os meus pais, quem ganha sou eu. Amém? E muitas vezes, eu lembro dos conflitos que eu tinha com a minha mãe e com meu pai. Meu Deus do céu. Porque eu queria mudar eles. Eu queria que fosse da minha maneira. Porque eu me botava na posição de vítima. Ah, mas eu não conquisto isso. Ah, mas eu sou assim. Porque era eu. Então, gente, para mim, esse segundo ponto, a mudança interna precede a externa. Isso é muito importante. Você precisa entender qual é a mudança interna que precisa acontecer na tua vida nesses dias, nesse ano tão difícil. Gente, usa este ano difícil, um dos anos mais difíceis do mundo todo, não só meu, mas de todo o mundo, para mudar o que precisa ser mudado, para que 2021, 2022 e para 2023 você realize o que você nunca realizou. Amém? Terceiro ponto: Josias estava disposto a quebrar o ciclo da maldição. O que é isso? O pai de Josias foi Amon, idólatra e pagão. O avô de Josias foi Manassés, que foi pagão e idólatra. Mas Josias não foi. Josias quebrou a maldição. Mateus, abre comigo Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não está disposto a abrir mão de valores, costumes, ensinamentos da família para viver os novos valores, novos ensinamentos, novos costumes que vêm do Senhor Jesus, não é digno dele. Isso é muito forte. Sabe o que aconteceu com Josias? Josias estava disposto a quebrar o ciclo da maldição. Josias disse: calma, se Deus tem um chamado na minha vida, Ele me chamou para ser rei, eu sei que é tudo diferente, então Ele vai me dar um pai espiritual, Ele vai me dar um mentor espiritual. E Josias aceitou o desafio. Mas quando Josias aceitou o desafio, ele estava disposto a fazer uma nova história, a mudar os costumes, mudar os valores, mudar os ensinamentos, porque tudo que ele aprendeu não era suficiente ou verdadeiro para viver com a vida com Deus. E eu acho que isso é a maior beleza do Evangelho, né? Eu nasci num lar evangélico, eu cresci aprendendo valores cristãos, mas o meu marido não. O Lucas, ele converteu com 21 anos. E ele fala: eu tive que rever os meus conceitos, os meus valores, em muitas coisas, para continuar caminhando com Jesus. E por que ele fez? Porque ele sabe que é a maneira dele realizar e conquistar aquilo que Deus tem para ele, de cumprir o propósito, é vivendo e buscando os valores da palavra de Deus. Então, gente, é um desafio. Josias, ele realizou porque ele estava disposto, ele quebrou o ciclo da maldição. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas que não estão dispostos a abrir mão de valores, hábitos, culturas familiares para viver os valores. A vítima, o que ela faz? É a pessoa que coloca a culpa do seu presente em seu passado. A culpa do seu presente está lá no passado. São pessoas: ah, mas a minha família tem a maldição assim, assim, assim. Tá bom, mas se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. E Jesus levou sobre si as nossas maldições na cruz. Então você pode destruir e quebrar e reconstruir. O Bispo Rodovalho tem um livro que fala sobre isso, quebrando as maldições hereditárias. E o realizador é aquele que olha para o passado e muda para o presente para construir o seu futuro. Sabe, pode dar uma salva de palmas para Jesus. E eu queria dizer para você,
no ambiente que Josias nasceu, nunca houve uma adoração ao nosso Deus. Mas Josias se permitiu, são 5 pontos, eu só dei 3. Josias se permitiu sair da posição de vítima. Josias se permitiu mudar os seus valores, mudar os seus costumes, mudar os seus hábitos. Josias se permitiu aprender tudo de novo, mas para viver o propósito, para viver aquilo que Deus tinha. Josias se permitiu, enfrentou os seus medos. Josias se permitiu mudar os seus pensamentos. Josias se permitiu mudar o seu interior para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, você que está em casa também. Fechar os teus olhos e clamar a Deus e falar: Senhor, fala comigo nesta noite. Eu tenho sido vítima, eu tenho sido em alguma circunstância. Se sim, por favor, me mostra. Mas eu quero realizar, eu quero cumprir o propósito que Deus para a minha vida. Eu tenho tantas coisas para realizar e eu estou preso. Peça para que o Espírito Santo te mostre nesta noite. Peça para que Ele te incomode esta semana. Fala: Deus, que essa palavra ela penetre no meu interior, porque eu quero sair da posição de vítima. Se tem algo no meu relacionamento, na sua vida financeira, nos seus negócios, alguma enfermidade, saúde, no seu ministério, relacionamentos com família, pais, irmãos, sabe, você tem culpado pessoas. Então basta. Fala: Deus, me ajuda, me mostra nesta noite, Senhor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, enxergar com os novos olhos. Eu quero realizar. Eu quero quebrar o ciclo da maldição. Eu quero ser responsável comigo mesmo, com os meus atos, com os meus defeitos. Eu quero, Senhor, mudar primeiro no meu interior para mudar o exterior. Espírito Santo, fala comigo, Pai. Você que foi tocado nesta noite, fala com o Espírito Santo agora. Você que está no online, põe a mão no seu coração e fala: Pai, eu recebo essa palavra. Senhor, essa palavra foi para mim. Me fortaleça, me ajude. Eu vou realizar. Eu não vou ficar na posição de vítima. Eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?